Muito bem, pessoal. Então, o que é ser um jornalista? Bom, ser jornalista, em primeiro lugar, é ter ética e amor à profissão. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, a gente percebe que tem muitas pessoas que podem ser jornalistas, pois basta criar um veículo de comunicação, uma página lá e botar o nome de TV tal ou portal tal e acaba sendo jornalista. Isso tem um lado bom? Tem um lado bom que pode ajudar, quem sabe, a dar mais emprego para as pessoas, para muitos jornalistas que hoje se encontram desempregados, que nem eu, por exemplo. Me formei há 3 anos atrás, mas ainda não consegui exercer a profissão como um diplomado. Eu faço alguns freelas de vez em quando eu era estágio, quando eu fiz estágio, eu sim fui repórter durante quase 3 anos da TV Costa Doce, então eu pude trabalhar muito pela cidade de Guaíba e na região. Mas o que me entristece muito é que, muitas vezes, aliás, voltando um pouquinho atrás, às vezes as pessoas me taxam de ser muito rigoroso por eu não concordar com as pessoas que não têm diploma e se dizem jornalista. Eu não tenho nada contra, porque tem muitas pessoas que não têm o diploma, mas são bons jornalistas, sabem exercer a função, mas infelizmente muitas pessoas não sabem e não têm essa noção do que realmente é ser um jornalista. Fizeram uns textinhos lá escreveram para o jornal, fizeram por alguma revista lá, alguma coisa assim, ganharam aquele registro de jornalista, o DRT famoso. Então, com isso, acabam às vezes prejudicando, porque eles acabam não fazendo o que realmente é um jornalismo correto, com ética e principalmente com credibilidade. Eu fico muito triste ao ver matérias, às vezes pessoas que estão ali como repórteres, segurando o microfone com uma canopla de um veículo de comunicação, que é uma verdadeira máquina dentro de uma cidade, que é um canhão, como a gente diz no meio jornalístico, um microfone que fala para milhões de pessoas, ou para milhares de pessoas, e eles acabam não sabendo conduzir isso. Eles vão até um bairro, uma vila lá e só mostram os problemas. Por quê? Porque o chefe, talvez, ele é brigado com o prefeito ou com alguém, não gosta daquela pessoa, então ele usa o veículo para justamente prejudicar aquela pessoa que ele é o desafeto dele. E jornalismo não é isso não, gente. É muito pelo contrário. Tem que saber separar as coisas, tem que saber separar o joio do trigo. Então, eu tenho um desafeto dentro da política, que é prefeito, vereador, sei lá. Eu não vou usar o meu veículo de comunicação para atingir ele. Eu vou mostrar o que tem que ser mostrado, vou dar voz às pessoas, mas eu também vou dar voz a ele para poder se defender e levar os dois lados da história, porque o jornalismo é isso, é contar a história ouvindo sempre os dois lados, e não apenas um lado. Por exemplo, não adianta eu ir até um bairro, uma vila lá e só mostrar que a rua tá cheia de buraco, tá isso, tá aquele outro, e não dar uma resposta talvez para o secretário de obras poder explicar por que aquela rua tá daquele jeito, por que não foi feito nada ainda lá de melhorias. Por quê? As pessoas que estão reclamando, estão brigando, reivindicando o seu direito, eles também querem saber, eles querem ouvir o que aquela pessoa tem a dizer para eles, porque senão eles só vão ficar falando para as paredes e não vão ter uma resposta nunca. Por quê? Porque a pessoa não foi até o outro lado para saber a opinião dele, o que ele tem. O jornalista, ele tem que levar os dois lados da história, e quem decide é você que está aí do outro lado. Você vai decidir que tem razão é o povo ou a prefeitura que não fez ainda. Quando eu era jornalista, quando eu era o repórter da TV Costa Doce, muitas vezes eu já saí da redação com uma pauta assim, olha, rua tal, problema tal, rua tantos anos assim, assim, assado. Ok, eu ia lá, falava com a dona Maria, com a dona Joana, com o seu Adão, com o seu Francisco, ouvia eles, montava a reportagem e já ligava pro secretário, tô indo aí porque tal rua, os moradores de tal rua reclamaram disso e daquele outro, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês têm a melhorar para essa rua. Eu ia lá, ouvia o secretário, dava a voz para ele, falava tudo. Fazia a minha parte como jornalista, como repórter. Ouvia os dois lados, contava uma história e dava os dois lados. Eu era imparcial, porque o repórter ele tem que ser imparcial no seu texto. Ele não pode, de maneira alguma, num texto ou numa entrevista, demonstrar que está do lado de tal pessoa. É uma imparcialidade disfarçada, porque, na verdade, todo jornalista, todo repórter é um pouquinho imparcial. Por quê? Porque a gente faz uma matéria de 3, 4 minutos ouvindo os moradores de uma rua lá, que estão reclamando de uma rua lá. A gente dá 3 minutos para eles e 1 minuto para a prefeitura ou para outra pessoa responder. De uma certa forma, nós estamos tendendo ao lado do povo. Ouvimos os dois lados. A gente ouviu os dois lados, então dá a entender que nós estamos, foi imparcial, ouviu os dois lados. Mas a gente nós demos tempinho a mais para as pessoas reclamarem. Então, de certa forma, é uma imparcialidade um pouquinho disfarçada, mas a gente faz o nosso dever de casa, que é ouvir os dois lados, dar o direito de resposta para aquela pessoa. E não adianta tu botar um vídeo lá, uma reportagem, detonando com o prefeito, isso, com aquele outro, e não dar o direito de resposta. Aí as pessoas vão lá, sentam a lenha, isso, aquele outro, aí depois dá o direito de resposta num outro vídeo. Não dá, tem que ser nos dois, tem que ser no mesmo vídeo. A reclamação
e a explicação por que não foi feito aquilo. Porque às vezes a gente não sabe, mas às vezes a secretaria está sem dinheiro, não veio a verba ainda, o governo federal não mandou ainda, tem uma previsão para quando. Olha, não pode ser colocado asfalto agora, a gente pode colocar uma brita lá, a gente pode fazer um tapa-buraco no momento para dar uma amenizada. Isso tudo o secretário vai te responder se você procurar ele, porque não adianta só dar voz e aí deixar as pessoas falando para as paredes, como eu volto a dizer. Tem que dar ouvido para os dois lados. Os dois lados tem que ser ouvido e quem decidir é quem está do outro lado. Isso é um jornalismo correto. Isso é um jornalismo com ética e principalmente com credibilidade. Não se pode usar o veículo apenas para atingir determinada pessoa, para prejudicar ela porque é meu desafeto. Pode ser meu desafeto? Pode. Posso não gostar dele? Posso. Posso deixar ele para o prefeito? Posso, tranquilamente. Mas eu tenho que fazer a minha matéria. Ouvir o lado que está reclamando e ouvir o lado para se defender e dizer o porquê que ainda não foi feito nada naquele setor lá. Até porque a dona Joana, a dona Mariazinha, o seu Adão e o seu Francisco, eles querem saber, eles querem ouvir o que aquela pessoa responsável pela melhoria deles tem a dizer. Porque não adianta, e também não adianta o repórter chegar lá e só instigar, faz isso, há quanto tempo tá aqui, porque isso, não adianta instigar as pessoas. Às vezes a pessoa é tímida, não sabe falar muito, aí o repórter quer instigar, começa a provocar ele para falar mal do determinado órgão do executivo. Não é correto. O repórter, ele não é a estrela. A estrela da notícia, o personagem principal é a notícia, é o fato. Ou seja, quem tem que brilhar é a notícia e não o repórter. O repórter, de preferência, nem aparece. Só aparece para fazer a sua passagem ali, o seu texto, só para dizer que está no local, que foi ali. Porque o certo mesmo é ele nem aparecer, só aparecer a sua voz narrando o texto e a história e dando voz para as pessoas que realmente tem que falar. Porque quem brilha é a estrela e não o repórter. Repórter pavão não se cria muito no jornalismo. Então, gente, é isso aí, eu queria só dizer isso aí. Às vezes eu fico chateado e triste quando eu vejo uma reportagem de um grande veículo de comunicação de uma cidade fazendo isso, usando o veículo para atingir pessoas desafetos e acabam, de certa forma, usando o povo como, podemos dizer, como, sei lá, uma palavra que me fugiu agora, como bode expiatório, talvez, sei lá se essa palavra seria certa mas acaba usando o povo para atingir o seu desafeto. Isso não é certo, não. Isso não é jornalismo. Jornalismo é ouvir os dois lados sempre, contando a história e ouvindo os dois lados. Pode dar mais tempo para um? Pode. E quase todos dão, mas tem que ouvir também o outro lado. Senão, não é jornalismo, é perseguição. Abraço a todos e fiquem na paz e não se esqueçam. Curta o nosso canal, se inscreva nele, toque o sininho e compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam assistir. E voltamos a qualquer momento com mais informações, entrevistas e programas especiais para você aqui no canal do Nelson. Abraço a todos.